Quem tem medo não sai de casa. Mensagem de Vital Froze. Amados, na medida que os véus que encobriam as consciências humanas são levantados, maior é a capacidade que temos para entender realmente quem somos e o que viemos aqui fazer. Não subestime o teu poder inato. Não subestime a grandiosidade da alma que você é de fato. Repetindo aqui o que já foi dito tantas vezes, o segredo desta escola de almas chamada Terra sempre foi o véu do esquecimento. Sem o esquecimento de quem somos de verdade e sem o esquecimento das encarnações passadas, não seria possível o aprendizado na dualidade e nas polaridades desse mundo de ação e reação. As regras do jogo, ou seja, desta escola, foram definidas antes mesmo do planeta ser criado. Faz parte dos planos divinos para os mundos. Mesmo com a vinda dos arcontes, nada mudou em relação ao plano maior. Certo é que as dificuldades aumentaram, mas isso também trouxe uma vantagem, pois transformou essa escola numa referência dentro da galáxia e do universo local. O medo, a dúvida, a culpa, a raiva e tantas outras situações de baixa frequência foram desenvolvidas através das crenças impostas por este grupo fugido das ilhas de Órion e se abrigou no planeta Terra. Transformaram a Terra no seu esconderijo e submeteram a humanidade aos seus caprichos. Através dos milênios, criaram regras e sistemas de controle que permanecem até hoje. Porém, foram nestes últimos 26 mil anos que aquartelaram a humanidade da Terra num sistema de quarentena absoluta. Com isso, o destino das almas aqui nessa escola ficou sujeito temporariamente aos caprichos dos arcontes e de suas raças orianas subordinadas. São híbridos humanos, reptilianos, que foram criados a fim de manter ainda mais fechado o cerco sobre os encarnados. Religiões, sistemas e regras foram criadas para condicionar ainda mais a mente humana, já limitada sob os véus. Através de tecnologias desconhecidas até hoje, trazidas pelos invasores, a ameaça em utilizá-los contra os humanos fizeram com que os irmãos galácticos ficassem afastados da Terra por todo esse tempo. Houveram muitas tentativas também no intuito de libertar a humanidade, mas a cautela determinou uma longa espera. Dizer que o Criador não tinha poder de resolver a situação em favor da luz é uma ironia. Porém, sempre houve a oportunidade para que cada alma caída desses arcontes pudessem retornar ao caminho da luz. Os humanos são almas amorosas por natureza, e através desse amor, muitos reptilianos, draconianos e demais raças orianas voltaram para o caminho do retorno à casa do Pai. O certo é que nada e ninguém pode mudar os planos do Criador. O que acontece é que cada humanidade de cada esfera sideral pode mudar as linhas de tempo de sua civilização e seu destino como aprendizes dessa escola. E foi o que aconteceu aqui na Terra, dentro da transição final do planeta previsto desde a sua criação, ou seja, num período em torno de 3 séculos. A humanidade terrena também teve a oportunidade de escolher o seu destino ao final deste longo ciclo. Iniciado tal processo por volta de 1750, estamos agora no final do último século da transição. Então, podemos dizer que esta é também a última geração antes da virada do grande ciclo. Estamos na última encarnação dentro da dualidade, submetidos ao véu do esquecimento. Agora tudo se acelera para a reta final da transição. Os arcontes e suas raças coadjuvantes já foram removidos do planeta. A limpeza agora está restrita à crosta terrestre, ou seja, entre os encarnados híbridos. Esta é a tarefa mais fácil dentro da limpeza final, pois as tecnologias de plasma já não podem ser usadas mais. O Criador determinou que seja finalizado o grande aprendizado nessa escola. Nada mais se pode aprender dentro desta dimensão, restrita em função dos véus.
A luz gama que chega agora vai dissipar a névoa que encobria a consciência humana. Tudo vai ser revelado. É o Apocalipse tanto apregoado desde os tempos primórdios. É a verdade sendo revelada como uma carta de alforria que liberta para sempre o planeta do domínio das trevas. Canalizações já trazem muitas informações que antes não podíamos ainda conhecer. Entre elas temos a notícia segura de que a Terra agora foi admitida na Federação Galáctica de Luz. E isso é de uma importância ainda incompreensível pela humanidade, que ainda se debate sob o erguimento dos véus. Mas é motivo suficiente para comemorar com alegria e entusiasmo. Finalmente estamos libertos das trevas e também dos véus da terceira dimensão. Nos próximos anos, a nossa consciência vai gradativamente recuperando as lembranças de quem somos de fato, o que viemos aqui fazer e qual o destino futuro daqueles que já completaram o aprendizado nessa escola. Sim, há também a parcela da humanidade que ainda não está pronta para a ascensão. Já falamos outras vezes sobre isso. Agora é preciso deixar o medo para trás. Nada pode nos deter dentro do caminho da ascensão. A Terra já possui a vibração e frequência da quinta dimensão. Já conquistou o direito de fazer parte dos mundos superiores. O medo, que sempre nos acompanhou, precisa ser deixado para trás. Como diz o título deste texto, quem tem medo não sai de casa. Ficar em casa é perder a oportunidade da grande festa da transição planetária. Ainda há aqueles que obedecem ao comando implantado pelas trevas, como se fossem implantes mentais, servem ao propósito que se determinaram. Infelizmente, não podem ver a luz que agora chega e ainda teimam no velho propósito de desinformar. Alguns até estão dizendo que a transição planetária foi cancelada, como se houvesse alguém com mais poder do que o próprio Criador. Em 2010, a frequência positiva de uma parte da humanidade atingiu a massa crítica necessária a fim de mudar a linha de tempo da Terra. Isso determinou não somente o adiantamento significativo da transição, mas também uma transição planetária mais suave e pacífica, descartando definitivamente a linha de tempo do Armagedon. Nada e ninguém pode mudar os planos divinos que são determinados pelas leis naturais dos mundos. Não se deixe enganar pelos ardilosos que ainda se comprazem com os da não-luz. Nada vai parar o que está por vir, nada vai impedir que você faça a sua ascensão, a não ser você mesmo. Onde está o teu medo? Se ainda tiver, está na hora de liberar essa energia limitadora, pois o medo é a última porta a ser destravada neste momento da transição planetária. Esta também será a porta para a tua liberdade. Confie no plano, confie em você. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma mensagem magnífica do amigo Vital. Eu fiquei muito encantado com a profundidade desse tema, que inclusive sugiro que todos revisem e assistam novamente esse vídeo e compartilhem ao máximo, pois ela é extremamente esclarecedora e importante dentro desse momento atual. Então fala toda a trajetória da jornada evolutiva da alma, né? Tudo isso aqui, olha, ao meu ver, daria quase que um curso assim, desses cursos bem profundos, né, de espiritualidade, porque ele explica em poucas palavras tudo e mais um pouco que você precisa saber para esse momento atual. Então ele explica o porquê que os arcontes conseguiram dominar a Terra no tempo, o porquê os galácticos não fizeram sua intervenção divina ainda, pois tinha restrições, eles tinham armamentos escondidos que poderiam detonar toda a humanidade. Então nós ficamos reféns ao longo dos últimos milênios, né? Sabendo que os arcontes, esses seres malignos, já se implantaram na Terra desde as tábuas da Suméria, que foram lá aproximadamente 400 e poucos mil anos atrás, desde a Suméria, né? Babilônia, aí vieram vindo
com muitos nomes, né? Os draconianos, os reptilianos, que assolaram a Terra através de processos de multiplicação por clonagem, outras coisas mais, que eles dominam muito essa técnica, né? Porque eles não podem reproduzir entre eles, é somente por clonagem. Porém, alguns desses líderes do mal, como Enki, Enlil, etc., todos eles têm uma duração de vida muito longa, que remonta a centenas de milhares de anos, ou praticamente são imortais, né? Então eles estão dominando a Terra desde aquela época, e agora sabemos que esses seres trevosos, né, especialmente a dupla Enki, Enlil, Marduk, Baal e todos esses deuses malignos do Velho Testamento, eles todos estão sendo, ou se redimiram, né? No caso de Enki, parece que ele já está trabalhando para o bem, e Enlil, que é o ser maligno, foi já aprisionado, levado embora e está sofrendo ainda o seu julgamento divino, né? Então, muitas coisas estão acontecendo por trás dos bastidores, e o que sobrou aqui na Terra são os seus braços desse grande polvo, digamos assim, né? Gigantesco, com vários braços, um na política, um na economia, um nas indústrias, no ensino, na medicina, em todos os braços que servem à grande cabeça do povo, né? Todas as religiões, todos os setores do mundo, todos eles foram implantados, foram digamos assim, foram aparelhados para continuar esse domínio secular milenar. Mas agora tudo isso já está caindo e a Terra já soou o seu sino de libertação, pois aconteceu algo que não era previsto desde o início dos tempos, que era o despertar massivo da humanidade, com um grande número de pessoas que atingiram um certo nível, né, de despertar da consciência. Como diz, ele fala na mensagem que a partir de 2010, a frequência positiva de parte de humanidade, que somos nós os despertos, nós que estamos compartilhando e assistindo esses vídeos. Se você está assistindo esse vídeo é porque você faz parte desse grupo, da chamada massa crítica necessária para mudar a linha de tempo da Terra. E isso determinou não só o adiantamento da transição, mas também a transição de uma maneira mais suave e pacífica, descartando essa linha do tempo destrutiva do Armagedon, que ainda é defendida por muitos seres ligados às religiões, né? Que tem que vir o Apocalipse, tem que vir o Anticristo, tem que vir destruição, Jesus vai fazer o arrebatamento, a Terra será destruída. Isso não vai acontecer, e eu vou repetir centenas de vezes, isso não vai acontecer, pois a linha de tempo foi transformada, alterada. Nós teremos uma linha de tempo suave para a nova Terra que virá, a transição, que deverá acontecer alguns eventos pontuais aqui e ali, com algumas situações ainda ruins, ainda dramáticas, né? Alguns eventos geológicos, mas tudo isso muito minimizado, de forma que a transição seja a mais suave possível da Terra, sem conflito, sem nenhum tipo de conflito mundial, terceira guerra mundial, não vai haver isso. E se acontecer, é uma falsa bandeira, ou seja, é um anúncio, é uma narrativa, uma falsa narrativa. Mas enfim, voltando ao tema desse texto maravilhoso, mais uma vez eu recomendo, escute mais uma vez e compartilhe, porque isso aqui é a explicação de tudo que você precisava saber e ainda não sabia. Então ali ele fala daqueles que teimam no propósito de desinformar. Vemos muitas pessoas aqui na internet ainda desinformando, contando histórias antigas que não valem mais, né? Como se fossem lendo um jornal antigo que já perdeu valor. Então nós não temos que nos ligar nessas pessoas, e sim naqueles que proclamam a luz e a vitória. Por isso nós criamos aquele mantra, a luz venceu, pois justamente esse mantra ele tem poder. O momento que nós dizemos de uma maneira constante, repetida, que a luz está vencendo, de fato a luz se materializa na Terra. Agora, quando nós dizemos o contrário, que vai tudo terminar mal e que a Terra vai ser destruída, a gente está atraindo para si mesmo essas situações. E para os locais onde seremos exilados depois, no caso essas pessoas, né? Lá isso poderá acontecer porque foi uma atração da sua própria mente, né? Então, nós atraímos e construímos aquilo que nós falamos. Se nós falamos, enfim, em destruição do mundo, assim nós teremos a nossa vida. Mas se nós falamos na vitória da luz e na vitória de toda a situação da Terra, nós atrairemos e iremos construir essa linha de tempo vitoriosa. Lembrando que ainda existe uma linha de tempo destrutiva que será aplicada àqueles que assim a querem, né? Então não é que foi totalmente eliminado, né? Essas pessoas sofrerão um exílio para planetas inferiores, como no caso Hercólogos e tantos outros, e lá continuarão essa linha de tempo destrutiva da qual elas tanto proclamam, né? Elas querem isso.
especialmente o pessoal ligados muito a fanatismos, né? Nós vamos ver o fim dos tempos, vamos ver a destruição do mundo, vai vir a subida dos mares, vai não sei o quê. Não vai, mas para essas pessoas que proclamam isso, né? Possivelmente elas irão para mundos muito primitivos, onde lá ainda tem intempéries tremendas e vai ter destruições, assim como elas proclamaram. Então cuide muito com o poder da sua palavra. Nós proclamamos a vitória, nós proclamamos a vitória da luz sobre toda a treva, e assim será feito para cada um de nós, e para aqueles que querem, e para todos que se identificam com o chamado grande despertar da humanidade. E você é uma dessas pessoas. Por isso fique com a gente, compartilhe, né, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. No mínimo para umas 5 pessoas você mande esse vídeo agora nos seus grupos, porque ele está incrivelmente profundo e poderá salvar muitas vidas com essa explicação, né? Destruindo totalmente a narrativa da mídia, que fala exatamente o contrário, né? Então todos aqueles que se identificam com a mídia poderão ter sérios problemas, né? Mas nós estamos numa linha de tempo já vitoriosa, vencedora, e eu parabenizo a todos vocês por termos chegado até aqui com força, perseverança, coragem e fé, porque Deus está no comando de tudo isso, e o tempo da vitória está chegando, e muito próximo, porque a luz venceu. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos, fique com Deus.